Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e hoje nós vamos abordar um tema bem prático, os 5 passos mais importantes da avaliação fisioterapêutica na UTI. A avaliação é o pontapé inicial para qualquer conduta fisioterapêutica. Desde um paciente que chegou em respiração espontânea, a um paciente que chegou em ventilação mecânica, a um paciente que já está na UTI, a um pós-operatório, a um edema agudo de pulmão, intercorrência, uma emergência, todos esses pacientes você tem que fazer uma avaliação específica fisioterapêutica. Quando você tem essa capacidade de avaliar de maneira específica como fisioterapeuta, você consegue, dentro do processo de tomar decisão, ter um raciocínio avançado e conseguir gerar a melhor intervenção. Eu coloquei dentro da minha metodologia de ensino 5 passos extremamente importantes, sequenciados, com uma programação específica desses passos, para que você consiga ter essa avaliação acima da média da terapia intensiva e consiga gerar essa melhor intervenção. E é isso que a gente vai discutir aqui hoje, esses 5 passos mais importantes. A gente vai ter essa abordagem dos 5 passos mais importantes, a gente vai ter a discussão de casos clínicos, a gente vai ter alguns estudos que respaldam aí como é que o fisioterapeuta deve avaliar para realizar a melhor conduta com o paciente. Então, você está dentro da terapia intensiva, você está lá na UTI, e chegou um paciente com edema agudo de pulmão, e a história clínica dele, insuficiência cardíaca, e também tem história de ter tido IAM. Como é que você vai avaliar? Chegou um outro paciente, que é um paciente com a mesma história clínica, ICC, IAM, mas também ele tem doença pulmonar obstrutiva crônica, chegou na UTI insuficiência respiratória. O que você vai avaliar? Como você vai avaliar? Pegou um outro paciente, um pós-operatório de cirurgia bariátrica. O que você vai avaliar? O que muitas vezes acontece é que o fisioterapeuta fica perdido para entender o que é que ele tem que avaliar e, a partir daquela avaliação, como ele define a conduta. E como ele fica perdido nesse processo de tomar a decisão, ele perde algumas informações, ele deixa de ter informações e, com isso, não cria hipóteses claras para gerar a melhor intervenção. Ah, mas é igual para todo paciente? Eu tenho que fazer todos os testes para todo paciente? Não, não é todos os testes iguais. Mas o processo de avaliação, sim, você pode repetir. É algo que você vai repetindo, vai colocando em prática e consegue definir a melhor conduta. É como você vai aprender a dirigir. Quando você vai aprender a dirigir, você vai passar a marcha, aperta a embreagem, vê qual é que vai passar a primeira, segunda, lembra que tem que tirar o pé da embreagem, apertar o pé do acelerador e vai lá tirando o carro vai saindo, mas depois você automatiza o movimento e você faz de maneira automática. E é isso que eu coloco aí dentro da metodologia de ensino, um processo que você pode repetir várias vezes, e a partir do momento que você repete, entra aí no seu sistema automático para você avaliar de uma maneira mais rápida e conseguir gerar uma intervenção mais clara. E não é um protocolo, é um processo. Eu sempre diferencio processo e protocolo. Protocolo é algo que está lá bem rígido lá, que você tem vários parâmetros que você deve avaliar e colocar para cada tipo de patologia. Não é um processo geral, você vai colocar no caso concreto e aí gerar a melhor intervenção. Vamos começar com o primeiro caso clínico, para vocês entenderem aí esses 5 passos mais importantes. Vamos pegar o primeiro caso clínico. Paciente traqueostomizado. Traqueostomizado na UTI, já era traqueostomizado, ele veio da enfermaria para a UTI, traqueostomizado, já era traqueostomizado, não tinha conseguido ser decanulado na enfermaria. E voltou para a UTI traqueostomizado. Chega na UTI em insuficiência respiratória. Aumento do trabalho ventilatório, taquicárdico, taquipneico, com queda de saturação. Você pegou um paciente que já tinha tido alta da UTI, voltou para a UTI traqueostomizado, já era traqueostomizado tendo alta, voltou ainda traqueostomizado, em insuficiência respiratória, com aumento do trabalho ventilatório, taquicárdico, hipertenso. E aí chega na UTI, qual é a primeira coisa que muitas vezes o pessoal vai fazer? Liga o ventilador mecânico, não é assim, né? Chega lá, liga o ventilador, chega o paciente traqueostomizado, liga o ventilador, coloca o paciente no ventilador. Aí o paciente
não melhora tanto, o pessoal, vamos sedar, cede o paciente para customizado. Ah, não melhora tanto, vamos sedar mais, vamos colocar no modo assistido controlado, aí volta o paciente, retorna tudo do que o paciente já tinha progredido, o paciente retorna lá para a UTI e fica de uma maneira ali, regrediu a sua funcionalidade de uns 5, 6 dias. Vai ter aumento de risco de infecção e complicação. Antônio, quer dizer que é errado eu lá pegar, já ligar o ventilador, o paciente customizado que chega na UTI conectar? É errado. Porque teve vários pontos desses passos que a gente vai discutir aqui que você deixou passar. E aí você perdeu informações que poderiam modificar o que você ia fazer com o paciente. Já teve vários casos que eu peguei dentro da terapia intensiva do paciente customizado, retornou da enfermaria, que com uma conduta simples fisioterapêutica, o paciente melhorou do ataque de espinéia. É uma obstrução da TQT. Tem TQT que tem a cânula interna, tirou a cânula, tirou a obstrução e o paciente ficou sem precisar voltar para a ventilação mecânica. Ah, quer dizer que é todo o caso que é isso? Não. Mas a partir do momento que você tem uma conduta tomada sem fazer uma avaliação específica para identificar qual é a alteração que o paciente está apresentando, você vai errar e não vai fazer a melhor conduta para o paciente. Quando você tem passos específicos que você repete sempre com todos os pacientes, muitas vezes de maneira até automática, você não perde essas informações. A informação é importante. A informação é importante para qualquer decisão, desde um paciente crítico dentro da terapia intensiva, a se você vai sair de casa para o trabalho, tem que saber de que horas que tem mais trânsito, qual é o momento que você vai ter que sair no carro. Então, não é a mesma coisa, né? Estou fazendo só apenas uma comparação. Você tem que ter esse conhecimento específico dessa avaliação fisioterapêutica. Então, nesse caso clínico, vamos dizer que o paciente estivesse com a cânula obstruída, tem uma cânula interna, tirou a cânula, fez a limpeza da cânula interna, o paciente já voltou a ventilar bem, ficou lá só com suporte de O2, não precisou voltar para o ventilador mecânico. Isso. Se você tiver a capacidade de avaliar esse caso, tiver esse raciocínio fisioterapêutico avançado, de gerar essa melhor intervenção para o paciente. Qual o maior benefício de você ter esses passos? Se eu tenho esses passos bem concretos, qual o maior benefício? O maior benefício é você conseguir criar a hipótese da causa que está gerando a disfunção do paciente. A UTI e todos os pacientes dentro da fisioterapia, o fisioterapeuta deveria pensar isso. Eu tenho um dado, de dado alterado, dado de avaliação, e tem uma possível causa. Essa causa gera sinais e sintomas. Esses sinais e sintomas complementam alguns dados que você tem do paciente. Como assim? Tenta explicar. Isso ainda não é o passo, mas é só para o pessoal começar a entender. Se você tem um prontuário do paciente, se você tem a história clínica do paciente, se você tem a passagem do plantão do paciente, você tem vários dados que levou a causa do paciente ser internado na UTI. E aí o paciente está internado na UTI e apresenta outros sinais e sintomas. São mais dados que vão gerar uma outra possível causa de alteração que o paciente está apresentando. Porque são dados ali, de uma avaliação que você está fazendo na beira do leito. Não é um outro profissional que está dizendo para você, é você que está avaliando, até porque você responde pelos seus atos. Então, quando você tem essa capacidade de avaliar de uma maneira sequenciada, lógica, analítica, você não perde dados, nem de quando o paciente chegou na UTI, nem de quando o paciente está apresentando uma nova alteração cinético-funcional, uma nova alteração do paciente, que está modificando o desfecho, quando eu dei o exemplo aí da intercorrência. Isso pode ser numa intercorrência, pode ser numa admissão, pode ser no paciente que já está na UTI, no desmame prolongado. Todos você vai seguir um passo a passo, para não perder informação, não perder dados, e identificar possíveis causas que estão gerando essa alteração. E aí o que eu falo do DCTA, dados objetivos, C de causa, T de terapia comprovada e A de nova avaliação, e tem mais dados. Então, o DCTA, sempre que você for pegar um paciente, tem que avaliar todos os dados necessários. A partir dos dados, eu tenho a possível causa que está gerando as alterações.
tenho a terapia que pode resolver aquela causa e avalio o paciente de maneira cíclica. E aí eu chego, quais são esses 5 passos que eu tenho que ter lá para pegar todos os dados do D, dos dados objetivos. Quais são esses 5 passos? Anote, pega aí um papel e uma caneta. Diga, é importante eu não esquecer nenhum desses daqui. Porque se eu não esquecer nenhum desses daqui, eu não vou perder informação e vou conseguir gerar a melhor intervenção para o paciente. Anota. Pega aqui. 5 passos. É simples. Dá trabalho, dá. Você vai gastar mais energia inicialmente. Parece que vai. Mas como você consegue definir melhor a prioridade na UTI, você consegue definir melhor o que é que você vai fazer, você acerta mais na sua conduta inicial. Acertando mais na sua conduta inicial, você não tem retrabalho. O retrabalho é muito ruim para o fisioterapeuta, né? Porque você está fazendo condutas ali que não tem efeito ou condutas que são ruins para o paciente, você tem que ficar indo e voltando, não resolve o problema. Chamado de madrugada ali, o paciente com queda de saturação, você não resolve o problema, depois chamado de novo, você não resolve o problema, e você fica ali, ó, tem todo, e não resolve o problema. Você não tem todas as informações. Então, quais são esses 5 passos? Primeiro, você, na passagem de plantão, tem que anotar todos os dados necessários para você iniciar o plantão. Então, com papel e caneta, você vai pegar o que é que eu faço, o que eu ensino para meus alunos do método de fisioterapia intensiva. Papel e caneta, está na UTI. O outro profissional está passando o plantão para você e você está lá, seguindo um processo. Causa da internação, causa que levou a intubação, se estiver intubado ou não. História clínica. Então, se é DPOC, se tem insuficiência cardíaca, você vai anotando. Pá. Como é que ele está no momento? Então, se está em ventilação mecânica, se está fora de ventilação mecânica, vai pegando todos os dados. Qual a programação que foi definida na discussão multiprofissional, no round, na visita multiprofissional? Está lá, você pegando todos esses dados. Gasometria do paciente. Se está com o uso de droga vasoativa. Quais são os acessos que o paciente está tendo? Se o paciente teve alguma intercorrência, você pega todos os dados. Já você não está perdendo informação. Então, você vai lá. E aqui pode ser mais detalhado, não é o objetivo dessa aula de hoje, mas no primeiro ponto, passagem de plantão. E não existe passagem de plantão mal passada, existe passagem de plantão mal recebida. Então, você recebeu, já recebeu. Então, você tem que perguntar, saber as informações, chegar lá no horário para pegar todas as informações. Você pega o primeiro passo da passagem de plantão. Entrou na UTI, você dá aquela visão rápida dentro da UTI. Tá? Se receber a passagem de plantão na beira-leito, que é o ideal, é ótimo. Muitas vezes em alguns hospitais você não recebe na beira-leito, passagem de plantão. O ideal seria na beira-leito. Eu não recebi na beira-leito, vou entrar na UTI, dar aquela passada rápida dentro da UTI. Só para ver se está tendo algum paciente que está perdendo tubo, algum paciente que está tendo alguma intercorrência que você pode resolver rápido ali para prevenir uma complicação futura. E passou o plantão, se você está vendo passagem de plantão, você já está vendo aquilo dali. Se não, já dá uma olhada, ver se está o paciente no leito que foi dito mesmo. Paciente no leito 1 é aquele paciente, paciente no leito 2 é aquele paciente. Você vai lá. Depois da passagem de plantão, já vai atender o paciente? Não. Com o mesmo papelzinho que você está, você vai pegar o prontuário. Como é um processo bom para você fazer, se for um prontuário em papel, já pega todos os prontuários, bota ali do seu ladinho, ó, senta e vai abrindo cada prontuário e identificando. A história está batendo com a passagem de plantão? Teve uma intercorrência que não está presente? Os exames que foram apresentados no dia anterior, está apresentando alguma alteração que não foi passada? Os exames de imagem anteriores, dos dias anteriores, pode passou alguma coisa que ninguém viu. Tinha um paciente que tinha um pneumotórax e não foi observado aquele pneumotórax. Você vai identificando isso. Vai pegar a passagem de plantão e segue história clínica, que causou a intubação, que causou a internação na UTI, se foi internado. Se tem algo programado, o paciente vai fazer uma cirurgia de grande porte, vai ter que ser sedado. E estava sendo discutido na passagem de plantão para estubar o paciente. Você vai estubar? Não, está lá nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica que se o paciente vai progredir para uma cirurgia que vai ser
precisar estar entubado, não tem porque você estubar de manhã para ir para a cirurgia e ser reentubado. Então, você vai estar no prontuário vendo tudo que tem de alteração do paciente. Isso eu faço com os profissionais, o tempo todo, prontuário, pega o dado. Vai gastar um pouquinho mais de tempo no começo, mas vai ajudar muito o seu plantão. Depois que pegou o prontuário, leu o prontuário, anotou, está anotando lá. Você vai circulando o que está de alterado, vai circulando. A frequência cardíaca do paciente ontem estava assim, a hemoglobina estava assim, o paciente tinha alterações clínicas com fratura de costela, você vai circulando. Pá. Tudo que pode modificar sua conduta dentro da terapia intensiva. Depois que você vai no prontuário, aí é que você vai no leito do paciente. Anamnese, inspeção, palpação, ausculta respiratória. Sempre, se o paciente está acordado, perguntar o que trouxe ele para a terapia intensiva, o que é que ele está sentindo, se ele tem algum desconforto, a queixa principal. Depois vai para a inspeção estática e dinâmica, palpação estática e dinâmica e ausculta respiratória do paciente. Quando você faz isso daqui, você não perde dados. Dá um exemplo, Antônio, de quando não se segue isso daqui e perde informação. Peguei um paciente uma vez na terapia intensiva, o paciente já estava um certo tempo dentro da UTI, e durante a avaliação do paciente, palpei a região do pescoço, cheio de efizema subcutâneo. Só tinha aqui nessa região, cheio de efizema subcutâneo. Efizema subcutâneo. Pô, o exame que foi solicitado do paciente aí, da tomografia, já chegou? Não, a tomografia não chegou ainda do paciente. A tomografia não tinha chegado do paciente. A tomografia tinha sido solicitada quanto? Já tinha 2 dias de tomografia, o paciente já tinha feito tomografia 2 dias e não tinha, o resultado ainda não estava na UTI. Pô, vamos correr atrás do resultado da tomografia. Pneumotórax gigantesco. Pô, a palpação leva à hipótese de ter algo no paciente e que se você não palpar, você perde informação. Ah, não tem a tomografia ainda, vou tentar aumentar um pouco a PIP e tem um pneumotórax do paciente. Olha a lesão que você está causando. Vou botar a palpação, que muitas vezes é esquecido a palpação do paciente. Você está lá no paciente, o paciente está lá ventilando em PCV, faz um volume corrente de 280 ml. Ventilando em PCV, um volume corrente de 280 ml. E o gráfico de fluxo assim. Ó. Durante uns 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, o paciente está... Aí de uma hora para outra o paciente faz isso. O gráfico de fluxo faz isso. Vou deixar um tempo maior aqui, só para... Tá o paciente aqui que ficou mal desenhado o gráfico, vamos ver que o paciente está assim. Parece que não tem nenhuma sincronia. Parece só que tem uma queda do volume corrente do paciente, 280 ml. No gráfico de fluxo, esqueci essa parte do desenho feioso aqui. No gráfico de fluxo, pico de fluxo índice, pico de fluxo eixo, pico de fluxo eixo. Você viu lá durante 40 segundos, o paciente parece estar ventilando bem em PCV, parece que não tem nenhuma sincronia. Aí você já vai fazer algumas condutas, já vai desobstruir, aumenta a frequência, aumentar o delta de pressão, pá. Mas lembra, análise, inspeção, palpação e ausculta. Na inspeção, você vai ver tanto sinais vitais, monitorização gráfica, você olha tudo, a padrão ventilatório do paciente, se tem sinal flogístico, você está olhando tudo ali do paciente. E aí você não palpa o paciente, mas, com licença, palpar o paciente, palpou o abdômen, está o abdômen do paciente assim, ó, contraído. Durante 10 incursões, o abdômen do paciente contraído. De uma hora para outra, o abdômen do paciente relaxa, o paciente faz um esforço gigantesco, faz um volume corrente lá em cima, tenta colocar para fora, não consegue colocar para fora de tudo, aprisionamento aéreo. E aí, contração da musculatura abdominal de novo. Fica lá. Ventilador. Nesse momento que ele gerou a liberação do abdômen, foi para 750 ml. Ah, mas só foi um momento. Ah, foi uma... Está com um pouco está com uma sincronia, uma sincronia baixo, o paciente está fazendo uma sincronia, demora muito para fazer uma sincronia. Não, ele está o tempo todo apresentando a sincronia.
E você não percebeu porque você não palpou o abdômen do paciente. Uma conduta simples de um passo da avaliação que está dentro de qualquer livro de semiologia, de avaliação do paciente, que é inspeção, palpação, palpar o paciente, palpar, não esquecer. Eu estou dando esse exemplo de palpação, poderia dar qualquer outro exemplo aqui dentro desse espaço que você vai perdendo informação. Mas se você não palpou, não identificou que tem a sincronia, porque passou lá 40, você não vai passar a maioria das vezes 1 minuto e pouco vendo o monitor do ventilador, e só vai ver um momento, se você só fez um momento de esforço, não palpa o abdômen bem contraído, o paciente contraído, depois ele volta a disparar o ventilador. Quer mais volume, quer mais fluxo, poderia ser ajustado dando delta de pressão, ou poderia ser que o paciente precisa ser sedado, e aí você tem as informações necessárias para gerar a conduta e ter um raciocínio fisioterapêutico avançado. Acabou! Passagem de plantão, prontuário, anamnese, inspeção, palpação, ausculta no terceiro passo? Não. Depois daqui, testes específicos e exames complementares. Testes mais exames, que podem modificar totalmente a sua conduta. Cada ponto desse daqui pode modificar totalmente sua conduta. Se no prontuário, como eu dei o exemplo, está dizendo lá que o paciente vai fazer uma cirurgia hoje, na cirurgia o paciente vai ser entubado, e o paciente está para progredir o desmame e tem que fazer cirurgia entubado, você não vai entubar. Se for para progredir o paciente, então modifica totalmente. Se na passagem de plantão foi dito que foi discutido com a equipe muito profissional e deveria ser avaliado um ponto específico do paciente, você vai ter que avaliar esse ponto específico. Claro, você tem sua autonomia, mas você vai seguir uma continuidade do tratamento. Como eu já falei aqui na anamnese, inspeção, palpação, a palpação você palpou e identificou algo alterado, um enfisema subcutâneo, pode modificar totalmente sua intervenção. E os testes e exames também. Você está lá, paciente, entubado. Vamos pegar caso clínico. Anota aí, caso clínico, pega aí e dá uma anotada nesse caso clínico. Paciente admitido na UTI com insuficiência respiratória, foi entubado. Intubação orotraqueal. Depois de ser entubado, já está 5 dias em ventilação mecânica. Tem história de ter insuficiência cardíaca. Não, insuficiência cardíaca não, que vai modificar. Tem história de ter tido pneumonia. Está apresentando, está ventilando em VCV, com 6 ml por quilo, uma frequência respiratória de 25 pulsões por minuto, um fluxo de 42 litros por minuto, PIP titulada, PIP foi titulada em 12 centímetros de água, FO2 aumentou, foi aumentando, está aumentando. Nesse dia aumentou, foi para 80%. Estava 40%, foi para 80%. Apresentando saturação periférica de 91%, estava 98% de manhã, foi para 91%. Uma frequência cardíaca, 110 batimentos por minuto, temperatura normal, 36,5 graus Celsius, frequência respiratória já coloquei ali em cima. Na gasometria, pH 7,30, PaO2 igual a 65 milímetros de Hg. Vou parar aqui na PaO2, que é o que eu quero discutir. Você veio seguindo vários dados. Se você observar aqui, eu coloquei que causou a admissão na UTI, como é que o paciente estava, possível causa da insuficiência respiratória, como o paciente está ventilando, e o paciente está apresentando uma saturação baixa, uma PaO2 baixa, uma relação PaO2 sobre FO2 baixa, se você calcular aí, calcule aí, PaO2 sobre a FO2, relação PaO2 sobre a FO2, e aí você pegou um paciente assim, qual a conduta que você faria? Então, lembra que o paciente já foi titulado a PIP? Siga os passos que a gente foi discutindo até agora. Siga os passos que a gente foi discutindo até agora. Muitas vezes a pessoa vai dizer PaO2 sobre FO2 menor que 200, paciente entubado, insuficiência respiratória, volume corrente já com PIP titulada, sim, desconforto respiratório agudo. Vamos pronar o paciente. Não é isso que acontece? Vamos pronar o paciente. Está faltando dado. Cadê os exames complementares? Pronar é uma conduta que pode, o paciente perder o tubo, pode complicar. Cadê os dados dos exames complementares? Cadê a radiografia de tórax? Ou, se necessário, uma tomografia, se tiver necessidade.
que o paciente pode ter tido uma atelectasia no pulmão só, pulmão esquerdo. E você faz uma conduta, uma terapia desobstrutiva, e melhora a atelectasia e não precisa pronar. Pode ser que o paciente tenha um pneumotórax, que está caindo esse PaO2 sobre FiO2. Pode ser que o tubo esteja seletivo. Então, está lá na radiografia de tórax, o tubo só para o lado direito. Não está ventilando o pulmão esquerdo. Vai cair a PaO2 sobre FiO2. Vai cair o volume corrente. Vai o paciente ficar apresentando instabilidade clínica. Mas não, o que está causando, você tem que seguir os passos. Eu estou dando um exemplo de radiografia de tórax. Ah, mas não é radiografia de tórax. Era algum teste específico para fazer. Dá um exemplo de um teste específico. Pô, você pegou um paciente com síndrome de Guillain-Barré. Você pegou um paciente com síndrome de Guillain-Barré na UTI. Você está lá na UTI de plantão, recebeu a passagem de plantão, o pessoal passou para você que o paciente estava com a capacidade vital no dia anterior de 25 ml por quilo. Estava com a PI máxima 60 milímetros de mercúrio. 2 dias antes foi avaliada essa capacidade vital, a PI máxima. Paciente com síndrome de Guillain-Barré. Doença neuromuscular, que pode melhorar ou pode ter uma piora, o paciente ser entubado e complicar, ou então ser entubado e ele melhorar e sair da UTI. Aí você avaliou, aí você foi lá no prontuário, identificou, foi lá na amnésia de expressão, palpação aos cultos, o paciente tem respiração espontânea, está bem, não está perdendo saturação. Aí você, pô, esse paciente não precisa fazer quase nenhuma conduta, vamos fazer só uma mobilização passiva e passo para o outro. Está faltando fazer testes. Se você avaliasse essa capacidade vital do paciente e a capacidade vital tivesse caído para 10 ml por quilo, de um dia para outro, a PI máxima, estou dando um exemplo assim bem, caísse para 30 centímetros de água, o que é que esse teste indicaria? Você discutir com a equipe multiprofissional a provável necessidade do paciente fazer uma intubação eletiva, mesmo o paciente ainda não tendo um caso de insuficiência respiratória. Porque como a síndrome de Guillain-Barré vai progredindo de maneira gradativa para piora, e depois que ela começa a apresentar uma melhora, se ela caindo de maneira brusca, o paciente pode, de uma hora para outra, apresentar insuficiência respiratória. E o risco de intubação é mais grave, o risco pode complicar. E aí alguns estudos respaldam, quando você tem uma queda assim, capacidade vital da PI máxima, você pode indicar a intubação do paciente. Então, veja, foi um teste que você deixou de fazer. Pô, mas eu não sei fazer avaliação de capacidade vital. Você tem que treinar, tem que evoluir, tem que identificar como faz, tem que saber os estudos que respaldam. Ah, o que é que está respondendo? É assim que você vai conseguir argumentar dentro da terapia intensiva. É assim que você consegue fazer a melhor conduta. É assim que você desenvolve o raciocínio fisioterapêutico avançado dentro da UTI. Então, os testes necessários. Vai fazer igual para todo mundo? Não vai fazer igual para todo mundo, mas você tem que ter essa capacidade de saber para cada paciente que você vai fazer. Qual o teste que você vai fazer? Se fosse um paciente para progredir desmame e extubação, seria o teste de respiração espontânea. Ah, se for um paciente que é para avaliar, você vai fazer a progredir funcionalidade, você vai fazer um teste de uma escala funcional, vai utilizar o MRC de força, vai fazer testes e exames específicos. E depois, passagem de plantão, prontuário, na amnésia de expressão, palpação aos cultos, testes e exames específicos. Acabou o passo a passo da avaliação, esses 5 passos? Não. Aí você tem a hipótese, você vai pensar, relacionar, ter um raciocínio para identificar a possível causa que está gerando alguma alteração desses dados, desde a passagem de plantão, prontuário, inspeção, palpação ausculta, testes de exames complementares, possível causa. Os exames complementares está a avaliação do equilíbrio ácido básico, da gasometria. Certo? Isso daqui, cada um desse passo é mais aprofundado. Mais aprofundado. Aqui é uma passagem de pontos que você não pode deixar de pegar. Mas isso vai se aprofundando e ter subprocessos para você conseguir ter essa capacidade de desenvolver um raciocínio fisioterapêutico avançado. E quando você não segue esse processo, você perde informações. E para cada conduta dessa daqui, você tem que aprofundar no conhecimento teórico, aprofundar no conhecimento prático, ter iniciativa, atitude para se posicionar. Dessa forma que você vai evoluindo. Qual é o principal erro que eu observo?
que as pessoas não seguem um processo, uma linha no tempo dessa avaliação. Então, a pessoa está lá, recebe a passagem de plantão, já vai no leito do paciente na ordem, leito 1, leito 2, leito 3. Isso não existe, não tem uma sequência de leito, porque você tem que entrar em cada leito 1, leito 2, leito 3 na ordem, não. Você vai definir suas prioridades de acordo com a avaliação que você faz para o paciente nessa fase de passagem de plantão e prontuário. Quando você não tem essa sequência de tempo desses passos, você faz em qualquer momento, comete muitos erros, condutas erradas do paciente, iatrogenia. E não viu que tinha uma radiografia de tórax com uma atelectasia, não viu que durante a palpação tinha uma contração da musculatura abdominal, não viu na inspeção que o paciente estava fazendo uso de tiragem, está apresentando tiragem, usa a musculatura acessória da respiração, não viu, não. Você tem uma sequência, um dado ajuda o outro, um dado ajuda o outro, um dado ajuda o outro, um dado ajuda o outro. E aí você tem uma hipótese da causa muito mais concreta para definir sua conduta. Então, o principal erro é esse. Não ter essa sequência no tempo. Segundo erro, não estar preparado no conhecimento teórico e conhecimento prático. Quer estudar só ventilação mecânica. Eu conheci vários fisioterapeutas, mas não tem que só quer saber da ventilação mecânica lá. Titular PIP. Não. Você tem que ter esse conhecimento de maneira muito avançada, mas tem que ter uma capacidade de avaliar para não ficar titulando PIP com um paciente que está com um pneumotórax. Ficar titulando PIP com um paciente que tem uma atelectasia. Você não sabe ver. Ficar desconectando o paciente do ventilador para fazer um treinamento muscular respiratório quando o paciente tem um eco lá, com uma fração de ejeção de 15%. E toda vez que tira a pressão positiva, ele faz congestão pulmonar. Você não tem essa capacidade de avaliar o caso. Esses conhecimentos são extremamente necessários, mas o processo básico de avaliação é o pontapé inicial. E ter essa sequência lógica vai dar segurança e a capacidade de você desenvolver um raciocínio fisioterapêutico avançado.